Ora, boa noite. Na província da Huila, acidentes de viação continuam a ceifar vidas. 28 pessoas perderam a vida nas estradas da província em junho. O governo prevê criar 500 mil empregos até 2027. Meta consta do Plano de Desenvolvimento da Juventude, apresentado hoje. Cerca de 30 empresas nacionais estão certificadas para a produção de materiais de construção. E no desporto, Angola subiu mais 2 posições no ranking da FIFA. Giração Jornal, quinta-feira, desde julho de 2025. Bem-vindos à Atualidade. Ora, boa noite. O Serviço de Investigação Criminal deteve nesta quinta-feira, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, uma cidadã brasileira que tinha em sua posse mais de 1 quilo de cocaína. A droga é proveniente da cidade de Guarulhos, Brasil. Usada como mula, a cidadã de 43 anos das terras do Samba trazia 73 cápsulas de cocaína dissimuladas no estômago e no órgão genital. Em território nacional, confrontada pelas autoridades, a auxiliar de limpeza alegou que aceitou a tarefa de trazer o produto por necessidade. Necessidade, precisão do dia a dia. Daí depois eu aceitei. Eu estava num momento frágil, acabei aceitando. Não tem promessas. Se tem o dinheiro, você aceita. Se viajar, você vai fazer isso, tudo. Você vai viajar, vai aproveitar, conhecer outro mundo, sair do seu país. Vai ganhar dinheiro, 20 mil. Esta cápsula foi retirada juntamente nesta embalagem onde tem a quantidade. Então, nós vamos fazer aqui o teste preliminar no momento para verificarmos se realmente estamos diante de uma substância nociva à saúde. E também temos uma cor que nos identifica. Esta cor vai determinar através deste reagente que nós temos aqui. Este reagente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos retirar agora a cápsula. E vamos utilizar esse estojo aqui, onde vamos remeter uma pequena porção dessa substância. A coloração azul que a substância ganhou depois do teste não deixou dúvida sobre qual tipo de droga se tratava. O Serviço de Investigação Criminal entrou em ação e procedeu à detenção e à apreensão tanto da mula quanto da droga. Fez um rastreio à sua mercadoria, no caso as bagagens de mão, não se verificou nada e na abordagem determinou-se que, e em ser também do body scanner, que transportava droga dissimulada no estômago. Ali mesmo, em ser do nosso piquete, a cidadã expeliu uma droga, uma cápsula, que é a maior de todas, tamanho oval, fita colada com a chamada fita adesiva, tanto que estava escondida no órgão genital, tanto nas partes íntimas. Na sequência, continuou a expelir um conjunto de cápsulas e da abordagem interativa preliminar realizada, acabou confessando que já havia excretado um conjunto de cápsulas na aeronave e também por via, digamos assim, oral, também expeliu outras, portanto... Cerca de 28 pessoas perderam a vida, vítimas de acidentes de viação durante o mês de junho. Segundo as autoridades, no mesmo período, um total de acidentes registados chegou aos 110. Houve um aumento de 13 mortos em relação ao mês anterior. 28 pessoas morreram e 198 outras ficaram feridas em consequência de 110 acidentes de aviação registados na província da Huila no mês de junho. Comparativamente a igual período anterior, o aumento foi de 13 mortos. Nós registramos um total de 28 mortos, aumentamos 13 e também 193 feridos, aumentamos 24.
Portanto, preocupa aqui o aumento de mortos e também o aumento de feridos em consequência dos acidentes de viação. Os sinistros aconteceram maioritariamente no município de Lubango e foram provocados por excesso de velocidade e falta de precaução dos automobilistas. O município de Lubango, com 64%, portanto, congregou ou teve uma participação ativa em termos de registro de acidentes durante o período portanto, o Lubango teve como consequência 13 mortos e 99 feridos. Também foi o município que apresentou maior vítimas em termos de acidentes de viação. Quanto aos crimes, foram notificados 258, uma redução de 55 comparativamente ao mês de maio. Da tipologia dos delitos, destaque para 4 homicídios, 110 roubos e 76 furtos, maioritariamente registados na centralidade da Quilemba. O Comando Provincial da Huila registrou um total de 258 crimes durante o período. Esse período, estamos a falar do mês de junho. Estes números refletem uma redução de menos 55 crimes comparativamente ao mês de maio. Os crimes de homicídio nós reduzimos 12 dos 4 registados. Portanto, estes 4 registados, um foi praticado por marginais, é um caso ainda aberto à investigação. Tivemos 2 por justiça privada, na tentativa do humilhante, portanto, assaltar uma loja, foi surpreendido pelos proprietários e, portanto, os proprietários acabaram por ferir, portanto, ofender corporalmente, no caso, o cidadão, o suspeito, e situação essa que levou à morte imediata. 4 embaixadores extraordinários e plenipotenciários na qualidade de residentes apresentaram nesta quinta-feira as cartas credenciais ao Presidente da República, João Lourenço. Na ocasião, os diplomatas destacaram a importância da relação que os seus países partilham com Angola e apontaram alguns setores que esperam reforçar a cooperação. Em audiências separadas, o Presidente da República recebeu as cartas credenciais da nova diplomata da República da Guiné, Saifon Diallo, que enfatizou as relações de mais de 50 anos entre Angola e a Guiné. A diplomata, que carrega uma experiência de 42 anos na área, falou dos projetos que visam o fortalecimento da cooperação entre os dois países. Merci de me donner l'opportunité de parler des relations de coopération entre la Guiné e l'Angola. Eu agradeço ao presidente angolano por receber as minhas cartas credenciais como embaixadora extraordinária e plenipotenciária da Guiné. As relações entre Angola e a Guiné, como vocês sabem, elas existem há mais de 50 anos. São relações que antecedem a independência dos dois países. Hoje estou aqui para ampliar e diversificar esta cooperação em domínios como a agricultura e minas. Como vocês sabem, esta cooperação bilateral é dinâmica e evolutiva, tanto para a população angolana quanto para a população guineense. Vamos organizar comissões mistas de cooperação, vamos organizar, talvez no próximo ano, a extensão desta comissão mista de cooperação. Vamos também encorajar o setor privado angolano a investir na Guiné, porque hoje, como vocês sabem, a cooperação bilateral que temos é limitante. Então vamos encorajar o setor privado dos dois países a trabalharem juntos pelo desenvolvimento dos recursos minerais. Atualmente a Guiné está prestes a começar um dos maiores projetos mineiros do mundo, o projeto Simandu. Eu sei que Angola também tem um grande projeto, que é o Corredor do Lobito, que é um pouco semelhante ao projeto Simandu que temos na Guiné. Então vamos nos encorajar mutuamente. Depois foi a vez da República Democrática Popular da Argélia, agora com o embaixador Maunir Bourobá, que exerce diplomacia há mais de 20 anos e já trabalhou em países como Ghana, Alemanha e França. Ao longo da audiência falamos de vários assuntos, como a relação histórica e de amizade existente entre os dois países e como estreitar laços em vários setores, como a transição digital e energética, isso em benefício dos dois povos amigos. Sinto-me honrado por cá estar,
Numa altura em que Angola celebra os 50 anos e que, como sabem, a Argélia faz parte dessa história, estamos a trabalhar com várias instituições para preparar projetos e convenções em vários setores para estabelecer caminhos, as nossas relações económicas e que as empresas tirem proveito do potencial jovem que existe entre os dois países. Da República do Gabão apresentou as cartas credenciais Edwige Kombi Missambo. A nova embaixadora é diplomata de carreira há 17 anos e já teve passagens pelas Nações Unidas em Genebra, no Ministério dos Negócios Estrangeiros do seu país, onde serviu em vários departamentos. Missambo destacou que o Gabão vai continuar a seguir o exemplo de Angola para atingir indicadores positivos na sua economia. Je viens d'avoir l'honneur de présenter les lettres de créance par lesquelles... Obrigado por essa oportunidade. Para mim é um momento de muita honra, pelo que primeiramente eu vou agradecer a Sua Excelência Presidente Olinguin Guimarães por me acreditar junto do Estado angolano. Hoje é uma extrema honra para mim poder entregar as minhas cartas credenciais à Sua Excelência Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. A relação entre o Gabão e Angola é uma relação primordial de irmandade, porque somos dois países africanos, dois países irmãos africanos, e enquanto embaixadora no Estado angolano vou trabalhar para que continuemos a manter as relações econômicas e sociais entre os dois países. Apresentou igualmente as cartas credenciais ao Presidente da República o novo embaixador do Japão, Sanu Hiroaki, que exerceu diplomacia no Brasil e em Portugal, entre outras tarefas que desempenhou igualmente no seu país. Sanu Hiroaki reforçou que o Japão quer continuar a apoiar Angola no domínio das tecnologias. E com certeza que nossas relações bilaterais são ótimas, mas ótimas significa não é limite das nossas relações. Conversando com o senhor presidente, nós queríamos também fazer mais esforços para melhorar as relações bilaterais, mas não só bilaterais. Como o senhor presidente vai co-presidir uma reunião da Conferência do Desenvolvimento Africano em Tóquio, portanto, com a nosso primeiro-ministro. Por isso, nós temos mais espaços para realmente liderar também as nossas relações internacionais também. No outro momento, o chefe de Estado angolano recebeu igualmente as cartas credenciais dos embaixadores extraordinários e plenipotenciários, estes na qualidade de não residentes, nomeadamente da República da Croácia, Anita Tsiric, que também responde pela Croácia em Portugal, e dos Estados Unidos do México, Sara Valdez Bolhano. O ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, manteve hoje um encontro com operadores económicos. A reunião abordou várias questões que constituem preocupação para a classe, como é o caso da dívida fiscal. Os empresários pedem moratória da parte do governo, que avalia a possibilidade de redução da taxa de 25% para 10%. Durante o encontro foram debatidos vários assuntos ligados ao setor agrícola, pesca, indústria, ensino e turismo. O perdão fiscal em multas e juros às empresas foi um dos assuntos levantados pelo Grupo Técnico Empresarial e, em resposta, o governo pretende criar um mecanismo para o perdão das multas e dos juros, mas não o perdão total. No que diz respeito ao imposto industrial, o governo pensa na redução de 15 pontos percentuais ou sair dos atuais 25% da taxa do imposto para 10%. Desde a altura em que se implementou o IVA, muitos operadores tinham de se preparar. Porque aquilo é uma questão automática e que os ajustamentos não se fazem de um dia para o outro. E muitos operadores não estavam em condições de poderem cumprir com os requisitos que estavam previstos. De tal modo que, em relação ao perdão da dívida, é bom que esclareçamos, não é o perdão do capital como tal, mas em função deste lag em que as pessoas não estavam preparadas, os operadores não estavam preparados, avaliou-se a possibilidade, do nosso lado, podermos negociar o perdão dos juros e das multas que decorriam do fato de não pagamento, em função desse aspecto tecnológico, em relação ao qual muitos operadores não estavam
Fundamentalmente o IVA, a essa altura, não o IVA. Para outros impostos, havia essa possibilidade, por exemplo, de reduzirmos o imposto industrial de 25% a 10%. Mas isso é uma questão que, em sede de hoje, 2026, o Ministério das Finanças e a AGT poderão avaliar os impactos, poderiam decorrer de uma redução de 15 pontos percentuais sobre o orçamento, ou sobre as receitas, ou a capacidade de arrecadação de receitas. Portanto, e sobre a subida do gasóleo, o empresário José Carlos Cunha diz não ser uma medida de toda errada, uma vez que o valor que o cidadão deveria pagar de forma justa seria de 1.000 kwanzas, tendo em atenção o valor que o país gasta para subvencionar os combustíveis. Angola não produz combustível. Angola produz gasóleo, produz petróleo. Angola importa o combustível. Angola exporta o petróleo, não é? E importa combustível. E o preço médio de importação do combustível anda nos $1.000 a tonelada. Portanto, o gasóleo teria que custar entre 1.000 a 1.100 kwanzas. Se o governo está a praticar um preço de 400, o governo tem que lá meter a diferença. O governo tem que meter a diferença que vai entre o preço do custo e o preço praticado. Para terem uma ideia, Angola subvenciona 3.000 milhões de dólares por ano em combustível. 3.000 milhões de dólares em combustível que nós usamos nos nossos carros é mais do que a verba para a educação e saúde juntas. O governo tem que fazer alguma coisa, ok? O problema não está no ato em si. Em termos económicos, em termos macroeconómicos, a medida não está errada. O problema é que estamos a encarecer um custo de vida para uma população já sofrida, com muitas dificuldades. Isso carece de outra análise. Isso é outro andamento. Mas a medida em termos macroeconómicos não está de per si errada. Setor da construção em Angola, preocupações em destaque. A atualidade continua no seu jornal. O governo prevê criar 500 mil empregos até 2027. Esta é uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Juventude 2025-2027, apresentado hoje em Luanda. O programa conta com financiamento do Banco Mundial. Sonhos, inclusão, oportunidades, inovação e desafios da juventude angolana foram, nesta quinta-feira, apresentados oficialmente no Plano de Desenvolvimento da Juventude 2025-2027. A secretária de Estado da Juventude, Danila Bragança, diz tratar-se de um setor transversal. O que de novidade tem este plano da juventude é que ele vai colocar efetivamente o Ministério da Juventude e Desportos como coordenador das políticas de Estado para a juventude, que era algo que não acontecia. E nós verificamos que em muitos casos víamos ações dos diversos setores, como devem fazer no âmbito do seu programa de ação, dos seus planos. Entretanto, nós, enquanto juventude, muitas vezes não sabíamos. Isso dificultava até do ponto de vista de aflorarmos o impacto das políticas do Estado no dia a dia da vida dos jovens angolanos. Jovens de vários estratos sociais estiveram presentes na apresentação oficial do Plano de Desenvolvimento da Juventude e dizem que os angolanos são resilientes e com capacidade de desenvolvimento socioeconômico do país. A juventude angolana é uma juventude cheia de resiliência, de muita força também. Uma juventude que é inspirada, super talentosa nas mais diversas áreas e que obviamente precisa de oportunidades. E ainda bem que estamos aqui hoje nesta apresentação oficial, não é, deste projeto fantástico de 2025 para 2027, que visa vários acontecimentos em vários segmentos também para os jovens angolanos. A juventude angolana realmente precisa desses planos, porque são esses planos pela qual podem elucidar para que a juventude pode ser ajudada naqueles que são a franja que mais a juventude tem padecido. José Inácio diz que o país precisa fazer mais pelos jovens relativamente à empregabilidade e o acesso à habitação. Essa questão da empregabilidade podia ser reduzida se de facto nós pensássemos antes, ou seja, é criar as condições de base para que no futuro não tenhamos muitos jovens desempregados. O primeiro secretário da JMPLA, Justino Capapinha, está expectante
quanto ao plano de desenvolvimento da juventude. Primeiro dizer que é um plano que é bem-vindo, já era sem tempo, na medida em que, como as políticas para a juventude são transversais, era preciso criar-se um programa integrado em que todos os departamentos ministeriais, instituições públicas e privadas que lidam com a matéria da juventude pudessem sentar à mesa e traçar uma estratégia única para a implementação dessas políticas públicas. Contrariamente, o secretário-geral da Jura, Nelito Equiqui, diz que não foram apresentadas metas nem números, uma vez que já nos encontramos no meio do ano. Devia começar. Pelo que nós constatamos é que há programas que vão começar só daqui a 2 meses. E 2025, já estamos agora em julho, já estamos acima do meio do ano. Portanto, vai até 2027. A apresentação não estabeleceu metas. É um programa bastante vago, sem números, sem metas concretas, pelo que fica difícil fazer um balanço positivo e perspectivar o sucesso dela. José Mateus, diretor nacional da Juventude, diz que os jovens angolanos são sonhadores e que, apesar das dificuldades do dia a dia, continuam firmes na busca constante da sua autorrealização. E nós hoje estimamos aqui a apresentação pública de mais um instrumento que vem atender à legítima aspiração da juventude angolana, e aproveitando esse Angola 50 anos, é de facto para nós também mais um presente dos jovens. Porque os jovens têm aqui nesse instrumento não só o descrever das suas preocupações, dos seus desafios, mas também a apresentação de propostas concretas para dar resposta às suas mais legítimas aspirações. A empregabilidade em Angola enfrenta diversas insuficiências, incluindo altas taxas de desemprego, predominância do emprego informal e dificuldades na qualificação da mão de obra. É nosso convidado hoje no Girassol Jornal Gárcia Lucombo, economista. Boa noite, Dr. Gárcia. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Iracelma. Boa noite também aos telespectadores da rede Girassol. Vamos olhar para esta questão da empregabilidade. Como é que olha para o contexto atual no nosso país? Vamos lá ver uma coisa. A questão do emprego é uma questão que tem recebido muita atenção, de facto, das políticas públicas do governo. Portanto, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas de Angola, o desemprego em Angola atualmente, estamos a falar do primeiro trimestre de 2025, está a rondar a um decréscimo para 29%. Portanto, mas ainda é um número que que deve ser melhorado, tendo em conta que boa parte dos empregos formais, ou seja, boa parte dos empregos em Angola, estão então na informalidade, certamente. Muito bem. Disse que a taxa de desemprego, tal como os dados apresentados pelo INE, baixou, mas ainda não é a ideal. Qual é a sua perspectiva quanto a isto? Vamos lá ver. O que é que seria ideal para nós? Boa. Bom, a taxa de desemprego ideal seria zero, não é? Seria zero. Mas para o nosso contexto? Eu acho que a busca de uma taxa de equilíbrio de desemprego não é um dado que deve ser dado assim de forma, digamos, aleatória. Ou seja, dizer que 5%, 10% é o mesmo que assumir que, olha, temos que ter 10 pessoas desempregadas, 10% da população desempregada. O que deve-se olhar aqui é a taxa de emprego em si. Se nós olharmos para a taxa de emprego, vamos ver que temos cerca de quase 81% da população em Angola empregada, não obstante estarem ainda no mercado informal. Olhamos aqui para a questão da taxa de informalidade, está perto dos 80%, certo. Apesar dos vários programas agizados pelo Executivo para mudar o quadro atual. Temos o caso, o programa mais recente, estamos a olhar para o PRE, que é o programa de reconversão da economia informal. Este setor continua a ser um mal que corrói o desenvolvimento da nossa economia. Bem, vamos lá ver uma coisa. A informalidade nas economias é uma variável que sempre existiu, ou seja, mesmo os países mais desenvolvidos, estamos a falar dos Estados Unidos da América, estamos a falar da China, entretanto, são países que, não obstante serem líderes do crescimento e do desenvolvimento sustentável a nível mundial, não estão excluídos daquilo que é o mercado informal.
Mas a nossa taxa, 80%. Certo, é 80%. O problema da nossa realidade é este, é exatamente a taxa de penetração do desemprego ou da informalidade na economia. É importante aqui nós olharmos para essa informalidade como, digamos, uma variável que de alguma forma vai nos indicar até que ponto a nossa economia formal atingiu, ou seja, esta informalidade acaba sendo uma consequência da ineficiência da economia formal como tal e que tem gerado algumas repercussões negativas na economia. A tributação da economia, olhando para o nosso contexto atual, seria um grande ganho para o nosso país? De facto, um dos fatores que concorrem também para o fomento da própria economia informal, sobretudo no mercado de trabalho, e está muito associado às questões da tributação, às questões fiscais. Não é? O PREITI é um desses objetivos também. Exatamente. O programa de reconversão da economia informal para a economia formal prevê alguma melhoria do ponto de vista legal, a inclusão, digamos, de alguns serviços sociais e jurídicos para a proteção de alguns trabalhadores. Mas aqui, voltando à questão inicial, a redução da carga fiscal seria um grande impulsionador para a redução em si da taxa de emprego que se registra no mercado informal. Ora, veja, no mercado informal, uma das características deste mercado é que estes operadores não são tributados ou taxados ao mesmo nível, digamos, que um operador que está no mercado formal. Entretanto, e outros fatores, por exemplo, os níveis de preço no mercado informal também não concorrem, não seguem uma trajetória daquilo que é a taxa de juros de equilíbrio que está prevista para o exercício da economia. Entretanto, e vão, de qualquer modo, também influenciando aqui o descontrole daquilo que é a inflação. Daí a necessidade de que é necessário que crie-se aqui diligências no sentido de reduzirmos, de facto, o mercado informal e, pela via da tributação, acaba sendo uma via também muito aconselhável. Para além da via da tributação, fez questão de dizer que a informalidade também é uma realidade nas grandes economias. Que outras diligências podem ser feitas para contrapor o cenário atual? Boa, primeiro, a questão é o seguinte, é preciso olhar para o mercado informal de forma mais pormenorizada, não é? De forma holística. Se nós olharmos, quando se fala de economia informal em Angola, a primeira ideia que vem é que os informais são os vendedores ambulantes, são os autônomos e etc. Mas se olharmos de forma separada, vamos ver que, e de acordo com os dados, a agricultura é um setor que tem contribuído muito mais ainda para a questão da informalidade. E tem outros, como o comércio, a prestação de serviços, etc. É importante que se estude, do ponto de vista estrutural, como é que operam esses operadores de forma isolada e perceber quais são os fatores, como é que atuam, e assim colher informação detalhada em função do perfil individual que vão apresentando para podermos então criar aqui mecanismos legais de inclusão desses operadores. Uma questão muito importante que não deve ficar de parte é a questão da própria literacia financeira dos operadores do mercado informal. Boa parte desses operadores é muito guiada só pela vontade de lucratividade, ou seja, da rentabilidade, e não há alguma preocupação com questões de segurança, por exemplo, pagamento de seguros, de acidente de trabalho, segurança social, etc, etc. Muito bem. Doutora Garcia Lucombo, vou agradecer a sua presença nesta edição do Girassol Jornal. Boa noite e até a próxima. Obrigado. E nós já seguimos com a atualidade. Cerca de 131.046 estudantes em 9 províncias do país beneficiaram de bolsas de estudo através do projeto de empoderamento da rapariga e aprendizagem para todos. O abono, com impacto direto na aprendizagem, reduziu o abandono escolar nestas localidades. O projeto, cujo término está previsto para dezembro deste ano, vai continuar por mais um ano. A Comissão Multissetorial para a Implementação esteve reunida nesta quinta-feira em sessão ordinária, orientada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa.
O acordo de crédito com o Banco Mundial foi rubricado em 2021, tendo o projeto sido efetivado em 2022, com foco no empoderamento do jovem angolano, redução da pobreza no país e a gestão do projeto de formação dos agentes colaboradores do PAT. Foi ponto assente na reunião do PAT 2, orientada pela vice-presidente Esperança da Costa, a avaliação do grau de cumprimento das recomendações deixadas na última sessão, em março de 2024. O projeto garantiu a capacitação em matéria sobre saúde sexual reprodutiva e violência baseada no género a mais de 55 mil alunos entre os 10 e 18 anos. Para isso, nós formamos clubes escolares. É nesses clubes escolares onde se trata destas temáticas, para que o jovem esteja informado quando é que pode ou que deve eventualmente engravidar, no caso das meninas, como é que deve tratar as questões da higiene menstrual e das questões de saúde sexual reprodutiva da sua forma genérica. Então, nós trabalhamos também relativamente à educação de jovens e adultos. E esta subcomponente é a subcomponente 1.2. Aqui nós temos turmas formadas, temos alfabetizandos, alfabetizadores e também temos estado a avançar. Inicialmente estávamos a trabalhar com o ensino primário, estamos no primeiro ciclo do ensino secundário a expandir. Dada a sua relevância e de modos a se cumprir a meta, Irene Neto, coordenadora do projeto de empoderamento da rapariga e aprendizagem para todos, avançou a continuidade do programa por mais 18 meses. Já trabalhamos com o Ministério do Planeamento, manifestou-se interesse, o Ministério da Educação manifestou interesse na continuidade, na extensão para mais de 18 meses. O Ministério do Planeamento, por sua vez, fez o papel de remeter para o Banco Mundial e o Banco Mundial já está a trabalhar no documento, nos indicadores e em conjunto, portanto, trabalhamos nesta reestruturação do projeto que pensamos que sim, que vamos dar continuidade até 2027, para atingirmos os indicadores e os números que este projeto tem para, no fundo, beneficiar a população e o país. A coordenadora do PAT sublinhou que ainda dentro do projeto estão a ser reabilitadas 7 escolas na província de Luanda e que devem ser entregues para o ano letivo 2025-2026. Estamos em um grau de execução física bastante bom. Temos 2 escolas já à volta de 90% de execução física e pensamos nós que teremos estas escolas para o próximo ano letivo e podemos trabalhar, retornar os alunos que lá estavam e que foram acolhidos por outras escolas. Estas escolas, em princípio, serão entregues à volta de agosto, mês de agosto, e as demais estão previstas para novembro do corrente ano. Financiado pelo Banco Mundial, o PAT tem um orçamento de 250 milhões de dólares americanos. A primeira reunião ordinária presidida pela vice-presidente da República, Esperança da Costa, contou com a presença de diversos membros do governo. E cerca de 30 empresas nacionais estão certificadas para a produção de materiais de construção. O dado foi avançado hoje no segundo Fórum de Normalização para o setor da construção em Angola, que decorreu em Luanda e analisou, entre várias questões, a qualidade dos materiais produzidos localmente. O evento decorreu na Escola da Administração e Políticas Públicas. A qualidade e regularização no setor da construção de infraestruturas é apontado como garantia para a sustentabilidade das obras. Durante a abertura do segundo Fórum sobre Normalização para o setor da construção em Angola, o diretor-geral do INEC sublinhou a necessidade de adoção de normas claras que se ajuste à realidade nacional. Para o crescimento e aceitação da produção nacional, bem como um maior controle dos produtos importados, urge acelerar e, por que não, duplicar a produção de normas técnicas por meio das comissões técnicas nos próximos 2 anos, pelo que mecanismos da adoção ou por qualquer outro processo internacionalmente aceito devem ser empreendidos. A qualidade dos materiais de construção produzidos localmente é uma das preocupações dos especialistas que esperam uma possível competitividade no mercado regional e apontam maior fiscalização para com os materiais.
Nós é que temos que melhorar a qualidade dos nossos produtos se nós queremos competir no mercado regional. Porque nós temos a África do Sul, temos o Namíbia, temos países ao lado que produzem com as normas internacionais e nós, se quisermos entrar no mercado internacional, uma vez que temos agora a chamada Zona Económica da SADC aberta para toda a gente, quer dizer que todos os países da SADC vão poder produzir e exportar para os outros países e só poderemos competir se tivermos produtos de qualidade, não é os outros que produzem mal. Nós é que temos que melhorar a nossa qualidade, a nossa produção, produzir mais e melhor, economicamente viável para podermos ser competitivos. Trazer cada vez mais para que essas pessoas tenham consciência da importância e da existência dessas normas. Mas precisamos é ter maior fiscalização e o laboratório também ter competências para fazer os testes desses materiais de construção. Por sua vez, o diretor-geral do INEC garantiu que ainda está no cerca de 30 empresas foram certificadas para se evitar a exportação, bem como a produção de materiais de construção de infraestruturas públicas e privadas com pouca qualidade e durabilidade no território nacional. Os principais materiais de construção, aqueles que garantem qualidade e segurança das obras, deverão sim passar pelo processo de certificação. Ainda neste ano, o Ministério da Indústria e Comércio fez aprovar um roteiro que visa certificar materiais de construção. Estão na lista cerca de 30 materiais, produtos e subprodutos da construção civil e estamos engajados, nós e NIC, os parceiros, no sentido de verificar a qualidade desses materiais de construção e trabalhar para que o mercado e o país possa produzir com mais qualidade. Sob o lema Metas e Objetivos, o segundo Fórum de Normalização para o Setor da Construção em Angola, que aconteceu na Escola de Administração e Políticas Públicas, junto aos especialistas, em parceria com a Associação das Indústrias de Materiais de Construção em Angola, bem como a Associação Angolana de Projetos de Construção. No município do Portambuim, província do Kwanza Sul, os pescadores artesanais mostram-se preocupados com a fraca captura do pescado. De acordo com os marinheiros, uma das principais causas do problema tem a ver com as constantes práticas de arrastões que têm pela frente cidadãos chineses. A reportagem da Rede Girassol esteve nesta zona pesqueira da província do Kwanza Sul, onde radiografou as dificuldades por que passam os cidadãos dependentes da venda do peixe para a sobrevivência. Os dias não têm sido os melhores, tal como relata esta vendedeira de peixe. O peixe nós estamos a comprar com a caixinha 40, 42. Nada que estamos a conseguir adquirir. Pelo menos assim nós compramos 40, ao vir vender só está a sair 38 a 37. Não estamos a fazer nada. Nós queremos também para a pessoa baixar um bocado, para nos ajudar. Ou queremos que o governo tenha que fazer alguma coisa. Estamos mesmo mal aqui. Não temos mais um negócio para nós se remediar. O único negócio que nós estamos olhando só no peixe. Tal peixe está subindo assim muito, mano. No local surgiram denúncias que dão conta das constantes práticas de arrastões de embarcações chinesas, situação que tem agravado na difícil captura do pescado, de acordo com os pescadores artesanais. É desta fase que agora temos uma grande dificuldade do pescado, através da pesca de alta categoria. Sobretudo os chineses, a arte deles é muito superior. Então, nos dificulta a nós, porque eles já estão a fazer o arrastão até na baixa altura. E quando eles fazem esse tipo de trabalho na baixa altura, nós, da pesca normal, já temos perca de produção. Nesta fase já não é mais como no passado, agora é mesmo só a luta para a sobrevivência. No passado, o pescado, a produção da pesca era outra coisa, mas agora está totalmente difícil mesmo. Os pescadores reconhecem que tal prática é prejudicial à fauna marítima. As embarcações chinesas e não só estão a inviabilizar o trabalho dos marinheiros. Nós perdemos aquela pesca, estão a estragar também a árvore do peixe. O peixe não anda bem, sempre barulho, outras coisas. É por isso que nós também estamos a colher aqueles bocados. Nós estamos sempre a sobreviver assim, que nossas mulheres, nossos filhos estão mesmo aproveitando um bocado. Ficar para ela também não dá certo. Não é nessa empresa, nós não temos emprego, o emprego mesmo é esse. Captura de pescado no município do Portambuim em volta de dificuldades por conta dos arrastões praticados por cidadãos chineses, com prejuízos para a fauna marítima
e famílias que sobrevivem do negócio do peixe nesta região. A informação volta a seguir ao curto intervalo. Regresse connosco. Até já. Estamos de volta com a atualidade internacional. Cerca de 500 mil pessoas foram deslocadas de abril a maio deste ano do campo de refugiados de Zanza, no Sudão. A denúncia foi feita pela organização não governamental Save the Children, que alertou também para a violência diária no estado de Darfur do Norte. Entre os 500 mil que foram deslocados do campo de Zanzan, pelo menos 260 mil são crianças, segundo a denúncia da organização Save the Children, feita por via de um comunicado. O deslocamento aconteceu entre abril e maio, segundo a ONG, que sublinha que cerca de 75% das pessoas deslocadas acabaram no campo de Tawila, localizado a cerca de 60 quilómetros a sudeste de Zanzan. No documento publicado hoje, a organização não governamental refere que entrevistou cerca de 450 crianças deslocadas para Tawila. Centenas destas relataram situações angustiantes de terror, referindo que testemunharam assassinatos e cadáveres nas ruas. Durante as entrevistas, mais de metade das meninas relataram incidentes de violência sexual durante a sua viagem de Zanzan para Tawila. A organização refere que desde o início do conflito, a vida das crianças foi virada do avesso. As famílias cavam trincheiras para se protegerem, as escolas estão fechadas e o acesso aos cuidados de saúde é limitado. Por isso mesmo, diante deste cenário, a Save the Children exorta a comunidade internacional a redobrar os esforços para exigir um cessar-fogo no Sudão. Líderes europeus que participam da Conferência de Roma sobre a recuperação econômica da Ucrânia prometeram 10 bilhões de euros para ajudar o país. O anúncio surge na voz da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. A anfitriã do evento e o chanceler alemão, Friedrich Merz, usaram a recuperação da Itália e da Alemanha das ruínas da Segunda Guerra Mundial como exemplo do que a Ucrânia poderia alcançar. Meloni disse que o resultado alcançado deve orgulhar nações, organizações internacionais, instituições financeiras, autoridades locais, setor empresarial e sociedade civil. Mais 4 sobreviventes do naufrágio do navio Eternity Sea, afundado pelos Houthis, foram resgatados, segundo fontes de segurança marítima. As mesmas fontes referiram que a esta altura há ainda algumas das pessoas que estavam a bordo dadas como desaparecidas. Muitas companhias de navegação suspenderam as viagens devido ao medo de ataques, enquanto, nesta altura, se acredita que os Houthis mantenham 6 dos 22 tripulantes e 3 guardas do Eternity Sea sob sua custódia. Agora, atualidade desportiva. O coordenador da comissão organizadora do Afrobasket 2025, Muniz Silva, garantiu hoje em conferência de imprensa que Luanda e Namibe estão quase 100% no que as infraestruturas dizem respeito para acolher a maior festa da bola ao cesto do continente africano. Já faltou mais para o arranque do Afrobasket 2025, que vai decorrer no nosso país de 12 a 24 de agosto, em Luanda e no Namibe, quando faltam sensivelmente um mês para a bola começar a rolar oficialmente. A comissão organizadora chamou nesta quinta-feira a imprensa local para dar o ponto de situação em relação ao processo que antecede a prova como tal. O coordenador da comissão, Muniz Silva, sublinhou que o processo organizativo decorre num ritmo satisfatório, sobretudo no capítulo da recuperação das infraestruturas de apoio às equipas que estarão no país. A preparação do Afrobasket tem decorrido dentro da normalidade. Nós temos um cronograma de atividades e temos estado a seguir este cronograma. No Namibe, punha-se o desafio de campos de treino. Nós, a comitê organizador, em conjunto com a FIBA, deslocamos ao Namibe e escolhemos um local que recuperado teria condições mínimas para que os treinos fossem realizados. Neste momento, esta estrutura encontra-se na parte que é a construção civil praticamente toda recuperada. Vamos, nos próximos dias, tratar do piso, mas no que a infraestrutura está recuperada. A nível de Luanda, nós desenhamos de outra forma. Nós escolhemos o Dream Space, o campo de Isptec, o campo da Escola Internacional, em Talatona, e o campo do Paz Flor. Porque nós queremos levar as equipas
durante o período que aqui estão, também as escolas. Quanto ao aspecto financeiro, Moniz Silva sublinhou que para a atribuição do Afrobasket, Angola gastou cerca de $1,5 milhão, ao passo que para a organização da competição africana como tal está orçada em cerca de $3 milhões para os cofres angolanos. Cobrou de FII $1,5 milhão. Para atribuir o Afrocan, cobrou $500 mil. O Afrobasket está orçamentado por volta de $3 milhões. Era mais ou menos perto de 2, mas com a ida ao Namibe, não sabemos das despesas que anda à volta de 3 milhões. E até agora, o valor alocado ao comitê organizador para as seleções e para o Afrobasket foram equivalente a $1 milhão de kwanzas. Sobre o silêncio que se verifica na divulgação do Afrobasket 2025, o porta-voz da comissão organizadora, Mário Rosa de Almeida, garantiu que as condições já estão criadas para que a festa da bola ao cesto africana possa estar na boca e nos ouvidos dos angolanos. E vamos todos, nós e vocês, nos empenharmos na mobilização das pessoas para estarem a par e passo do Afrobasket. A crítica foi: todos esses mecanismos de comunicação vão ser despoletados. A comissão fez igualmente saber que o primeiro jogo de Angola será disputado em Luanda, no pavilhão multiusos do Quilamba, no dia 12 de agosto. Recordo que Angola está no grupo C do Afrobasket 2025, com as seleções da Líbia, Guiné e A do Sudão do Sul. E na temporada 2025-2026, o Unitel Basket recebe um clube que renasceu. Trata-se do Ferrovia de Angola, que volta com novos parceiros. Este regresso ao Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Masculino, após 46 anos de ausência, é mais do que um marco desportivo, é a reafirmação do nosso compromisso com a formação integral dos homens, dos nossos atletas e com a valorização do desporto nacional. Eles estão de volta, agora com novos parceiros e cheios de garra. O Clube Ferroviário de Angola anunciou em conferência de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira que retomam a principal montra do basquetebol nacional. Um dia que mostraram ao público o novo grande parceiro. Trata-se da empresa DHL, que é líder em diversos mercados, como em serviços de expresso internacional, transporte aéreo e transporte terrestre, assim como em logística. No evento, após a assinatura da grande parceria, Joaquim Piedade, presidente da direção do clube, disse que vários jovens que pertenceram à formação da equipa agora poderão mostrar o grande potencial. São mais de 10 anos em que estivemos a trabalhar, em que trouxemos de volta o basquete como modalidade ao Clube Ferroviário de Angola, e este ano estamos a consolidar com o surgimento do escalão de séniores, permitindo que os jovens que chegaram aqui a este clube com 8 anos, hoje poderem ter a possibilidade de continuar a vestir as cores verdes ferroviárias e competir no mercado nacional, no Unitel Basket precisamente. Este que é o primeiro patrocínio que a empresa DHL faz a uma equipa angolana, vêm com a intenção de estender para outros géneros e modalidades, mas a felicidade dos jovens já é notória. Eu tenho para dizer que agradeço muito ao Ferrovia por esta grande oportunidade e à DHL a abertura da equipa sénior, né, porque vai ajudar muitos jovens como eu, que vêm do escalão de formação, de chegar até o alto nível. Eu tenho a dizer que aproveitar esta grande oportunidade, deste grande projeto de DHL Ferrovia, e que daqui a médio, longo e curto prazo encaramos os desafios com muita competitividade e até porque somos jovens com muito talento e energia, são mais ou menos isso. A Federação Internacional de Futebol Associado, FIFA, fez a atualização do ranking. Angola subiu as 2 posições. Crescer, crescer e sempre crescer. Esta é a palavra-chave que está a ser usada quando o assunto é palancas negras. É verdade,
Depois de mais uma atualização do ranking da Federação Internacional de Futebol Associado, FIFA, divulgado esta quinta-feira, os Palancas Negras subiram 2 posições, passando da posição 87 para a 85 na classificação geral, somando assim 1.279,55 pontos. A seleção angolana posiciona-se como a segunda melhor entre os países africanos de língua oficial portuguesa, ficando atrás apenas de Cabo Verde, que ocupa o lugar 73 do ranking mundial. Este avanço reflete não apenas o bom momento da equipa, mas também a consistência exibida nos últimos jogos, nomeadamente durante o CAN passado e na Taça COSAFA 2025 que os angolanos venceram. A nível continental, Angola ascende à 17ª posição entre as 20 melhores seleções da Confederação Africana de Futebol, a CAF, assegurando grande progresso dos Palancas Negras. A melhor seleção africana continua a ser a marroquina, que no geral ocupa a 12ª posição com 1.698,72 pontos. E a seleção argentina lidera o ranking internacional com 1.885,36 pontos. Mudança de página, o regime jurídico de contrato de trabalho temporário e a regulação do salário mínimo nacional são alguns dos temas em análise no seminário que junta em Benguela entidades públicas e privadas. O evento, que termina amanhã, é uma iniciativa do Instituto Nacional de Segurança Social. O encontro de cariz regional junta entidades das províncias de Benguela e Kwanza Sul, que durante 2 dias ficarão esclarecidos sobre vários assuntos ligados à relação jurídico-laboral, bem como o cumprimento dos pressupostos legais inerentes à relação empregador e funcionários. Em entrevista à Rede Girassol, o diretor nacional do INSS fala dos objetivos do certame. E aqui o que se quer é elevar a consciência jurídica das entidades empregadoras no que concerne aos regulamentos da Lei Geral do Trabalho. Sabemos que a Lei Geral do Trabalho já está em vigor há 1 ano, a Lei 12/23, e consoante é a sua vigência, estamos então também a trazer aqui os regulamentos que têm a ver com a própria lei, concretamente os contratos especiais previstos no artigo 48 da Lei Geral do Trabalho. O objetivo da formação é dotar de conhecimento aos presentes para que, no âmbito das suas organizações, possam cumprir efetivamente com aquilo que vem previsto naquilo que estamos aqui a passar. Este seminário é regional, aqui na cidade de Benguela, para além dos cidadãos nacional, mas por regiões. Outro assunto que esteve na ordem do dia foi o regime jurídico sobre o salário mínimo, cuja novidade prende-se com a solicitação das empresas caso não consigam cumprir com o disposto de 70.000 kwanzas como salário mínimo. Sobre o salário mínimo nacional, a questão de que quem não pudesse praticar o salário mínimo nacional de 70.000 kwanzas, poder então requerer autorização da ministra do Trabalho para o efeito, desde que comprove a sua condição financeira em não poder observar o salário mínimo nacional. Para as entidades empregadoras é que cumpram o que está estatuído na lei. Okay? E para aquelas que não têm capacidade de cumprir com o salário mínimo nacional, elas devem observar o que está referido no Decreto Executivo 179/25, de pedirem autorização à Ministra do Trabalho, mediante requerimento próprio. O mínimo que o diploma dispõe é de 50.000 para as microempresas e as startups. Estamos a falar de empresas que estão em início de atividade, para poderem praticar esse salário mínimo nacional, abaixo do salário mínimo nacional. O seminário sobre a divulgação da legislação laboral e segurança social é um evento sob a égide do MAPTES, que tem vindo a esclarecer os vários diplomas legais a respeito da relação jurídico-laboral. É tempo para mais um intervalo no Girassol Jornal. Até já. Está de volta ao Girassol Jornal. Aumentou a procura pelos produtos de hidratação da pele nesta época de cacimbo. Isto mesmo foi constatado hoje pela nossa equipa de reportagem. A baixa umidade, o vento frio e o pó, característicos desta estação, constituem um verdadeiro desafio no mercado. As perfumarias e lojas de produtos para higiene pessoal e cosméticos em Luanda
têm registrado um aumento expressivo na procura. Em conversa com algumas clientes, ficamos a saber quais produtos são mais consumidos nesta época. As pessoas usam mais o óleo da pele, o óleo de coco, a vaseline, o creme normal também. Na época de cacimbo, os produtos que eu mais uso é o óleo corporal, o protetor solar. Por mais que é época de cacimbo, isso não quer dizer que a gente não pode usar protetor solar, né? Os da MAC, por terem preços acessíveis e boa qualidade, temos também a Mona Lisa, temos a Ness, temos muitas outras marcas aqui disponíveis que têm tido muita saída, então esses são os que mais saem. Os cremes hidratantes, loções corporais, óleos e produtos completos para a limpeza da pele são os mais procurados, segundo o técnico de marketing Fred José. Vendemos muito produto de skincare porque há uma preocupação por parte das pessoas em tratar da pele, porque antigamente para ter uma pele bonita só precisavas aplicar uma loção. Agora você já precisa fazer uma esfoliação, já precisas aplicar um tônico. Mais produtos estão a ser muito usados, principalmente nesta época, porque eu costumo dizer que esta época de frio é a época que todas as peles brilham. Até aqueles que têm as peles mais oleosas conseguem normalmente usar todos os produtos porque o clima está frio e consegue secar todo tipo de pele. Quando se pensa em compras, a preocupação dos preços dos produtos vem junto. Mas, com 10.000 kwanzas, é possível levar um kit completo de cuidados. Na nossa loja especificamente, os preços mantêm. Essa é uma particularidade nossa. Qualidade e preço acessível. Então, é convidativo para toda a gente que quer. Há lojas que estão a especular por causa da alta procura e pouca oferta, mas nós temos uma particularidade, manter o preço, independentemente do período, se é frio ou calor, nosso preço mantém e a qualidade também. Com 10.000 kwanzas tu consegues levar uma loção boa para a sua pele, consegues levar um tônico, consegues levar ainda um perfume também adicional, então, e possivelmente ainda sobrará algum troco. A pele limpa e cheia de vida da nossa entrevistada chamou-nos a atenção. Eu uso o creme da Cosmo, porque ele é um creme oleoso, tem uma boa oleosidade e uma boa hidratação. Já que estamos na época de cacimbo, então devemos usar um creme bem hidratante, que vai nos ajudar a manter a pele lisa e hidratada. E aquele creme da Cosmo contém glicerina, e a glicerina é muito boa dentro de um creme, ajuda com que a pele fique hidratada e bem iluminada. Encontrei de 1.500 kwanzas, que é um frasco pequeno, que é muito bom também, e tem de 3.050. Também é uma maravilha e é muito grande, aquele me dura 3 meses. Tenho creme hidratante para a noite e tenho sabonete para fazer a lavagem, é muito bom, é que vai deixar a minha pele assim. A diferença de preços é notável e muitas vezes determinantes para o consumidor. Hidratantes internacionais podem custar entre 7 a 15.000 kwanzas, enquanto marcas nacionais ou artesanais variam de 2 a 5.000 kwanzas por embalagem de 20 ml. Além dos produtos de limpeza corporal, os de higiene bucal também estão em alta. A glicerina é muito boa dentro de um creme, ajuda com que a pele fique hidratada e bem iluminada. O creme, temos o pequeno de 1.500 kwanzas, também é mil maravilhas, é barato, mas é muito fixe, temos de 1.500 kwanzas. E aqui ficam dicas de como cuidar da pele em época de cacimbo. Beber bastante água, evitar banhos quentes e demorados, usar hidratantes 2 vezes ao dia ou mais, apostar em loções mais espessas ou com consistência cremosa. Famílias desfavorecidas em Cabinda beneficiam de consultas gratuitas. A iniciativa está ligada à responsabilidade social de empresas de referência no mercado nacional, como é o caso da Companhia de Bandeira, TAG. Mais de 400 cidadãos residentes no município de Liambo beneficiam de consultas gratuitas. A Feira da Saúde é uma iniciativa da Pumangola em parceria com a TAG e 12 médicos foram mobilizados para assistirem pacientes com problemas na área de oftalmologia, estomatologia, cardiologia e pediatria. Os cidadãos que estão a beneficiar das consultas destacam as vantagens de receber atendimento médico sem esperar por muito tempo. Sim, para que fazem mais vezes. Gostei muito, gostei do imenso. Tenho dificuldade nas vistas, dor do peito e um bocado de dor do baixo ventre. O atendimento está indo bem. Esse trabalho aqui é o bem para toda a população nacional. Praticamente o seu trabalho que Deus põe a mão e vai mais além. Sinto-me feliz porque é uma mais-valia, é muita ajuda para a população, não só para os professores da escola ou alunos. Gostaria também que houvesse mais vezes, né, porque isso é uma ajuda
ao povo de Cabinda. O responsável dos médicos em serviço disse que, para além das consultas, há fármacos reservados para os pacientes. Fazem parte da equipa especialistas na área de cardiologia, especialistas na área de endocrinologia, medicina interna, pediatria e clínica geral. Trouxemos mosquiteiros e medicamentos para diversas patologias. As empresas que patrocinaram esta feira da saúde que decorre em Cabinda garantem continuar a prestar maior atenção às populações, sobretudo no que diz respeito às suas responsabilidades sociais. Começamos por Luanda, fizemos algumas em Luanda, já tivemos no Cunene também, agora estamos aqui em Cabinda. E, portanto, pretendemos, obviamente, com o passar do tempo e com alianças fortes, continuar a levar isso por Angola fora. Estamos aqui hoje em Cabinda, juntamos-nos à iniciativa do parceiro social que consideramos de impacto, a Pumangol, e a esta iniciativa juntou-se também um grupo forte que é o Clube dos Médicos, o Centro de Ciências de Luanda e o Grupo Ótico. E é por esta razão que estamos aqui na visão e perspectiva do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17, que diz e orienta a necessidade de buscarmos parcerias e formas de implementação. E é neste sentido, nesse espírito de responsabilidade e compromisso, que estamos aqui todos hoje juntos como parceiros para fazermos acontecer esta iniciativa de responsabilidade social na vertente da saúde e da educação. A Feira da Saúde terá a duração de 2 dias. Estão previstas algumas cirurgias que vão decorrer no Hospital Geral e Hospital Provincial de Cabinda. Isto está a acontecer neste preciso momento aqui em Luanda, o ato da apresentação da 2ª edição do Raid do Okavango. A testemunhar o evento está a repórter Vinísia Mateus, que está em direto para o Girassol Jornal com mais informações. Vinísia, boa noite. Está lançada a 2ª edição do Raid. Boa noite, Iracelma Arnaldo e também a vasta audiência da Rede Girassol. Nós respondemos a partir de umas unidades hoteleiras aqui do país, onde o desafio já foi lançado. A 2ª edição do Raid Okavango já foi apresentada para investidores privados, bem como alguns participantes e também operadores turísticos. O evento acontece sob o lema Venha ao sabor da liberdade, venha conhecer locais emblemáticos de Angola. Mas para mais informações, nós vamos à conversa com o PCA da Anagero, Rui Lisboa. Muito boa noite, está em direto para a Rede Girassol. De 13 a 23 de setembro estaremos todos em Okavango. De facto, muito boa noite. De 13 a 23 de setembro será o período em que vamos organizar a 2ª edição do Raid Okavango, para celebrar os 50 anos de independência e 50 anos de liberdade. Por isso, este ano, o nosso lema é o seguinte: ao sabor da liberdade, venha conhecer os locais emblemáticos da história de Angola e desfrute da natureza e cultura da região angolana do Okavango, nesta desafiante, mas prazerosa aventura que é desbravar os trilhos da região angolana do Okavango. E para esta edição, contamos com quantos participantes? Temos uma média, uma prévia para este ano? A nossa expectativa é alcançar um leque de 150 turistas, numa perspectiva de 50 viaturas. Todas as condições estão criadas, eventualmente também poderemos, durante a expedição, albergar pessoas eventualmente com deficiência? A princípio temos as condições criadas para acomodar todos os interessados, por isso temos também no website um protótipo de inscrições em que todos podem fazer as suas inscrições e quem tiver alguma necessidade específica também pode partilhar conosco e assim procurarmos então acomodar todos os turistas, independentemente da sua condição. Muito obrigada. Foram então as palavras do PCA da Anagero, Rui Lisboa, a dizer aqui que quem quiser participar do evento, que vai acontecer de 13 a 23 de setembro deste ano, ainda está
convidado e vai ser muito bem-vindo. Não temos aqui limitações nem de idade e também nem limitações físicas. Isso é tudo que nós podemos avançar de momento e nós voltamos nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Muito boa noite. Boa noite, Vinísia, e a segunda edição do Raid Okavango, que foi lançada hoje aqui em Luanda. No município do Chipindo, província da Huila, as autoridades administrativas estão apostadas em ações que visam tornar a localidade numa referência turística a nível nacional e convidam os empresários nacionais e internacionais a investirem na região. As autoridades do Chipindo, na província da Huila, querem colocar o município na rota do turismo nacional. Na região já estão identificados vários pontos com rara beleza que vão ter um papel importante para atrair visitantes nacionais e estrangeiros. A montanha do Chimbolundo, as pedras do Cawengue e também a área do Cawombo, às margens do rio Cunane, são alguns dos destaques. O administrador municipal garante apoio institucional a investidores para o setor do turismo. Até porque o turismo constitui hoje uma fonte de receita ao nível do país e o município do Chipindo não está de parte porque temos zonas atrativas que podem sim acolher investidores no ramo do turismo. Por parte da administração espera-se todo o apoio possível, apoio institucional, apoio com algum acompanhamento, algum apoio em termos daqueles que podem investir aqui no município do Chipindo na área do turismo. Então, a administração municipal está com braços abertos para poder receber os investidores neste âmbito. O município do Chipindo, localizado a 456 quilómetros a leste do Lubango, tem uma população estimada em 285 mil habitantes. A sua principal atividade económica é a agropecuária e também a exploração de ouro. No entanto, o mau estado das estradas é a grande dificuldade para que mais turistas visitem a região. Situação que deve mudar nos próximos tempos, de acordo com o administrador Ângelo Singue. A primeira coisa são as vias de acesso. Nós temos que ter as vias de acesso bem resolvidas para depois também contribuir para a atração de turismo aqui no município. Já agora na área do próprio turismo, então gostaríamos de ver aqui também alguns lojas para poderem sim acomodar as pessoas, porque não adianta só termos a área sem investimentos. Então temos que ter investimentos, infraestruturas para poder atrair investidores aqui no nosso município. Estão contadas as notícias no Girassol Jornal desta quinta-feira. Não deixe de acompanhar a seguir o especial entrevista. Até amanhã. Boa noite.